Olha só, a gente já está aqui com o professor Ladislau Dolber. Eu vou já subir para a gente falar aqui de um assunto também bem importante, que é, a gente conversou ontem com a Zenha, que é essa crise no Vale do Silício, que parece ser a maior. Bem-vindo desde 2008, né? Terminar a frase. Ladislau, professor Ladislau, tudo bem? Tudo bem, gente. Então... Bom dia. Bom Legal. Dia. Aqui Ladislau, queria que você explicasse essa crise no Banco do Vale do Silício, que é a maior desde 2008, e como que, né, novamente, parece que o Estado está salvando aí os bancos e esse capitalismo financeiro, que, como você explica, eu vou colocar aqui no chat também, um artigo do professor que explica como eles fazem esse dreno, né, um dreno financeiro que pega todos esses recursos que poderia estar indo para a população e agora, mais uma vez, vai ser gasto com os bancos. E se essa crise pode chegar no Brasil? Olha, antigamente, o banco, na sua visão tradicional, ele recebia depósito das pessoas, que dava segurança para as pessoas, né? E ele juntava essas várias poupanças, falava com um empresário, né? Por que você não monta uma fábrica assim, ou vai produzir sapato, ou vai investir em tal coisa, vai construir um prédio, certo? Ou seja, ele transformava poupanças que eram mal remuneradas, porcamente, as pessoas, é mais por segurança e alguma porcentagenzinha que protege da inflação. Mas, basicamente, o banco emprestava esse dinheiro para uma empresa e esse empresário, isso é fomento econômico, como função principal do banco. Ele investia isso, né, com o empresário pegava esse dinheiro, abria uma empresa, tinha lucro na empresa, com isso devolvia o principal, que é o estoque da dívida, e os juros, certo? E você tinha, de certa forma, a poupança das pessoas se tornava produtiva, certo? Quer dizer, o professor não ia fazer uma fábrica de sapato, então esse dinheiro acabava numa empresa que produzia coisa útil, que gerava imposto para o Estado, gerava lucros para os bancos moderados, certo? E, sobretudo, gerava produto e emprego, dinamizava a economia. Essa é a visão de fomento. Tá? Esse processo ele é rompido, basicamente, a partir do final dos anos 70, quando, gradualmente, a lei básica, que era nos Estados Unidos, né, desde os anos 30, com o New Deal, e se espraiou, digamos, para o mundo, que é a Glass-Steagall, que é uma lei que dizia o seguinte: os bancos podem, à vontade, fazer especulação financeira, digamos, comprar moeda estrangeira, revender aqui, comprar ações, revender, enfim, especular sobre as coisas com dinheiro delas, mas não com dinheiro dos depositantes. Certo? Havia uma barreira, um corte. Certo? Isso gerava uma racionalidade do uso desses recursos, né? Porque eles precisavam assegurar essa racionalidade do uso e a especulação se limitava ao dinheiro paralelo. Quer dizer, isso é uma parte essencial, digamos, de como os bancos se organizaram. A Glass-Steagall começa a ser corroída a partir do final dos anos 70, entra Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos anos 80, né? E a partir daí liquidam completamente, e a pá de cal veio em 99 com Clinton, que ele liquida simplesmente o artigo Glass-Steagall, e a partir daí os bancos são autorizados a fazer a especulação que querem. Tá? Segundo ponto, os bancos tinham limite, digamos, de emprestar dinheiro que não tem. Porque o banco abre um crédito e ele diz, bom, essa pessoa não vai buscar já, alguns vão buscar um pedaço, vão tirando gradualmente esse empréstimo, certo? Porque ele pode dizer que o dinheiro que ele está emprestando a ele tem custo, porque ele remunera alguma coisa para o depositante, certo? Agora, quando ele empresta dinheiro que ele não tem, o custo é zero, apenas os custos administrativos, certo? Então,
esse processo que se chama alavancagem, leverage, certo? Ele, no BIS, que é o Banco Internacional de Compensação de Basileia, o Banco Central dos Bancos Centrais, eles delimitam, né, nas últimas delimitações, que o banco pode emprestar até 9 vezes o que ele tem, certo? Que, na prática, ele está imprimindo dinheiro, certo? E quando, por exemplo, para lembrar 2008, porque é muito um paralelo com isso, quando em 2008 fecha o Lehman Brothers, ele tinha uma relação de alavancagem de 31. Ou seja, por exemplo, ele tem 10 bilhões em caixa, mas ele empresta 310 bilhões, certo? À vontade, está ganhando juros sobre dinheiro que não tem. Não existe, né? É tudo fictício. Não existe. Então, isso nos leva ao terceiro ponto, né? Que é dinheiro imaterial. Eu, na minha idade, vocês devem conhecer essa coisa, eu ainda uso, assim, esse tipo de dinheiro, isso aqui é impresso pelo governo, tá? Isso aí, no mundo, representa cerca de 3% da liquidez. No mundo, por exemplo, vocês pagam tudo com cartão, né? Vocês não olham notas, né? É tudo sinal de computador, é imaterial, é o dinheiro virtual. 97% do dinheiro no mundo é virtual. Então, você pode simplesmente transferir instantaneamente dinheiro, você pode constatar que você consegue um empréstimo no Japão a 3% ao ano, e você pega esse dinheiro e vai comprar títulos da dívida pública no Brasil, que paga 3,75%, e você ganha dinheiro sem sair do teu escritório, no computador, e, na realidade, os algoritmos vão fazer pré-programados essas gigantescas transferências. Ou seja, gerou-se um sistema planetário especulativo que, para os bancos, o trabalho antigo de um banco, por exemplo, em Cabrobó da Serra, o gerente do banco chamar um empresário, por que você não abre uma fábrica disso, tal coisa? Vamos produzir suco aqui, porque aqui tem muita plantação de laranja, mas a gente leva para São Paulo. Enfim, isso acabou, certo? Os bancos simplesmente drenam os recursos, certo? Ou a especulação em moeda, a especulação nos chamados derivativos, a especulação em diversos produtos, ou então, no caso brasileiro, que é uma exceção mundialmente, exceção pelo volume, tá? Cobrando juros. Tá? No Brasil, você tem 79% das famílias atoladas em dívida, 30% delas em bancarrota, certo? E pagando, só para dar um exemplo, rotativo no cartão, no Brasil, está 410%. Vocês podem verificar, vocês entram em ANEFAC, tal qual, ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, ANEFAC, certo? Vocês vão ver rotativo no cartão 410%, no Canadá 11%. Tá? Eu recebi no meu celular uma mensagem super simpática do Santander. Não pedi nada, tá? Eles que mandaram essa mensagem. Aqui, olha, Santander escrevendo para o professor Ladislau. Ladislau, ótima notícia para os momentos de sufoco. A taxa de juros do seu limite de crédito caiu para 5,9% A.M. Até 31/01 de 23. Portanto, é uma oportunidade a não se perder, tá? E mais, cadastre e mantenha seu CPF, etc, etc. Ou seja, passa informações para eles, tá? Sabe o que é 5,9 AM? Quase ninguém sabe. Entendeu? Exatamente. Ao mês é 100% ao ano. Ou seja, o que eles fizeram? Vamos lascar 100%? Vamos. Não vamos escrever 100%, né, gente? O juro no mundo está mais ou menos 4, 5% ao ano. Certo? Aqui a gente está cobrando 5,9% ao mês. Imagina... Por que, professor, que essa discrepância tão grande aqui no Brasil? Olha, porque é um oligopólio. Praticamente 5 bancos têm 85% do sistema de crédito, certo? E
nós viemos da hiperinflação, que alguns ainda lembram, né? Certo? Em que havia inflação até 50%, 60% ao mês, então, na época, se apresentava juros ao mês. Hoje, no essencial, a gente migrou para como não existe juro ao mês, é uma inovação brasileira, tá? Certo? Tudo migrou, por exemplo, a taxa Selic, você não vai dizer a taxa Selic ao mês, né? Certo? É ao ano, né? Certo? Só que os bancos, na época, com aquela inflação, apresentavam juro ao mês, porque mudava o tamanho da moeda, certo? E eles mantiveram isso. Entende? E as pessoas não entendem. No Brasil, ninguém nunca teve uma aula no colégio ou até na faculdade sobre como funciona o dinheiro. É verdade. É uma grande curiosidade, porque o principal mecanismo estruturante de uma economia. Né? Eu estudei na Suíça com bons banqueiros, certo? Fiz economia na escola de Lausanne, que é famosa nessa área, certo? Agora, com essas variáveis que eu estou trazendo, né, você fez explodir o sistema especulativo. Tá? Então, o tamanho dessas coisas. O PIB mundial, hoje, é 100 trilhões de dólares. Tá? O último PIB. Ordem de grandeza, estou arredondando. 100 bilhões. Agora, os derivativos, por exemplo, que é o principal sistema especulativo de compra e venda, de opções de compra e venda de moedas, nada de produção, tá? É só computador, algoritmos, quem é mais esperto no processo. Os derivativos estão na faixa de 600 trilhões, tá? 6 vezes o PIB mundial. Você pode pegar o petróleo, por exemplo. O petróleo, a compra e venda de petróleo está na faixa de 100 milhões de barris dia. Agora, a comercialização de petróleo não é 100 milhões, é 3 mil milhões de barris, entende? Porque um navio está atravessando o Atlântico com petróleo indo de um país para outro. Durante essa viagem, esse petróleo dentro do navio, através dos computadores, vai mudando dezenas de vezes de proprietário, segundo quem acha que vai subir o petróleo, quem vai baixar o petróleo, certo? Segundo vai explodir mais bomba na Ucrânia, não vai explodir. Ou seja, você tem um sistema especulativo que simplesmente explodiu no mundo. Eu gostaria muito de vocês passarem aqui qualquer hora, vocês pegam na internet 8 minutos britânicos chama The Last Laugh, a última risada. The Last Laugh. Vem com legendas em português, né? Em 8 minutos, era sobre como funcionava a crise em 2008. Você descola isso de 2008, cola no Silicon Valley Bank, certo? E nos outros, né? O Signature e outro, você tem a mesma coisa. Né? Ou seja, o principal é que desgarrou o sistema financeiro da sua utilidade social. Ele se tornou um dreno em vez de ser um fomentador. Agora, é essencial entender o seguinte: o dinheiro que está nos bancos é nosso dinheiro. Ele deve servir à sociedade. Um banco, mesmo privado, ele não deveria fazer o que quer. Certo? Ele tem uma carta patente que autoriza ele a funcionar com dinheiro do público. O dinheiro não é dele, quando você pôs no banco. Agora, ele te emprestar a 100% o dinheiro que é teu. Eu tenho um comentário de um banqueiro, né, dizendo: como é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro vendendo caro o teu dinheiro para você. Entende? Quer dizer, essa lógica especulativa, essa lógica do dreno via... A especulação é planetária. Tá? Agora, o dreno, através de agiotagem, é Brasil. Tá? Isso, em particular, porque a Constituição de 88, ela proibia a agiotagem. Artigo 192. Tá? Você passou de 12% ao ano, é crime. Tá? Mas eles simplesmente tiraram. Eu vou ler o artigo porque ajuda as pessoas a entender. Veja que os caras que fizeram a Constituição sabiam
desse perigo. Está aqui, eu estou lendo o parágrafo 3. As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações, direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. Real, tá? Portanto, mais inflação. A cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, punido em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar. Certo? Os bancos tiraram isso. Tem um excelente livro do Zanetti, valeria a pena vocês entrevistarem ele, certo? Chama O Complô. Certo? Como os bancos conseguiram tirar o artigo 192 e, a partir daí, eles cobram à vontade o que querem. Inclusive, o Santander, no Brasil, cobra o que se cobra aqui, só que na Espanha, certo? Ele tem que obedecer regulação. Quando você torna o Banco Central autônomo, ou seja, você põe a agência reguladora, que é o Banco Central, agência reguladora de finanças, você põe ele nos braços dos banqueiros, certo? O regulador nos braços do regulado cria o caos financeiro que nós enfrentamos hoje. Nossa. Eu queria perguntar uma coisa sobre essa história da crise, professor. Eu acho que a grande preocupação das pessoas hoje é se ela vai atingir o Brasil, né? Se as pessoas que têm dinheiro no banco têm que estar preocupadas, sobretudo desses bancos menores, menos conhecidos. O senhor acha que vai chegar aqui no Brasil essa crise? Olha, a primeira coisa, Sinara, é que ninguém sabe. Tá? Eu li um artigo do Economist, eles dizendo que visitaram vários grandes bancos para saber se há um meltdown, né? Um derretimento geral do sistema financeiro, se eles estão preparados para isso. E todas as instituições que eles visitaram até mostraram salas especiais, computadores dedicados para coisas aceleradas, enfim, um conjunto de medidas de preparação. Né? Eles terminam o artigo dizendo: ficamos muito tranquilizados porque os bancos estão preparados. Aí, na frase seguinte, ele diz: ou será que estamos tranquilizados? Ou seja, se os grandes bancos, que têm o dedo no pulso do sistema, estão achando que pode advir um meltdown, né, um derretimento geral, né? Na realidade, Sinara, a verdade é que não sabemos, tá? Porque é um sistema de confiança. Quando você compara a base produtiva, porque a riqueza não é dinheiro, isso são apenas sinais magnéticos, isso aqui é volátil, tá? E quando você vê que as emissões, por exemplo, na área dos derivativos, estão em 600 trilhões, que é 6 vezes o PIB mundial, certo? Não há cobertura real de produto para tanto dinheiro emitido, tá entendendo? Então, isso gera uma tremenda volatilidade. E enquanto as pessoas confiam, as coisas funcionam. Certo? Agora, se você tem 3, 4 bancos fortes que... Né, por que o Biden imediatamente saiu? Não, para já... se você tem até $250 mil, o governo cobre. Né? Bom, da outra vez, em 2008, eles meteram trilhões de dólares, né, dos nossos impostos para os bancos. Então, sabe o quê? O principal para me ensinar nesse processo é o seguinte: o futuro a gente simplesmente não sabe, tá? Porque depende de uma série de processos extremamente voláteis. Mas o principal é que esse sistema é não só incrivelmente inseguro, instável, como simplesmente, em vez de servir, ou seja, juntar poupanças e torná-lo produtivo, financiando atividades de desenvolvimento, financiando iniciativas de reduzir o impacto ambiental, financiar novas tecnologias, etc., ele simplesmente está alimentando um sistema de especuladores no mundo que, para você ter uma ideia, você pega a BlackRock, certo? A BlackRock administra 10 trilhões de dólares. Tá? O orçamento do Biden, orçamento federal dos Estados Unidos, é 6 trilhões. Está me entendendo o tamanho? O tamanho da coisa? No Brasil, você pode pegar, e eu recomendo muito a quem está escutando isso aí, você pode comprar relatório da Forbes sobre os bilionários brasileiros. Né? Você tem bilhões e bilhões, a começar pelo Lehman aqui, né? Como é que Lehman fica rico?
produzindo, né? É só olhar o caso das americanas, né? É só olhar o Santander, certo? Que vai cobrar no Brasil. É um gigante multinacional que entra num sistema especulativo. Por quê? Porque o governo brasileiro permite a especulação. Certo? Porque tiraram o artigo 192 da Constituição. Né? Isso aqui é um caos financeiro mundial que, no Brasil, atingiu uma dimensão simplesmente mais grotesca. Né? E gera aí esse absurdo, né, de você ter bilionários, né, que tem aí uma quantidade desse dinheiro aí só especulativo enorme, né, uma desigualdade absurda, né, professor? O Brasil ter aí bilionários na lista com a quantidade de pessoas que até então, agora a gente estava falando, né, estavam passando fome, né, uma desigualdade absurda, né? Olha, essa coisa, Adri, é importante que você mencione a coisa da fome, né? Porque, veja bem, o Brasil tem 353 milhões de hectares de estabelecimentos agrícolas. Tá? É gigantesco. Sabe quanto ele está plantando? Somando agricultura temporária e permanente, as propriedades são 353 milhões, a totalidade de hectares. Nós estamos plantando no Brasil apenas 63 milhões. Nós temos cerca de 160 milhões parados ou simplesmente usados de maneira muito subutilização, a gente chama, né? Através da pecuária extensiva. Certo? Dá mais ou menos 160 milhões de hectares de terra parada ou subutilizada, isso dá 5 vezes o território da Itália. Onde a gente produz essencialmente soja, milho, café, enfim, grãos de exportação. Sim. O Brasil produz só de grãos, vocês pegam a última safra. São muito modernos, tá? São grandes corporações internacionais em grande parte, ou internacionalizadas, certo? Produzem 313 milhões de toneladas de grãos na última safra. Se divide isso pela população, sabe o que dá? Isso dá mais de 4 quilos por pessoa por dia só de grãos. E temos 33 milhões de pessoas passando fome e 125 em insegurança alimentar. Por quê? Porque são ligados a grandes grupos internacionais. É o agro. E só olhar o peso que o agronegócio tem no Congresso, tá? Porque ele se articula em termos políticos. Agora, quem puxa a corda, digamos, de todo esse processo são 4 empresas mundiais. São intermediários, tá? Não são produtores de nada. Tá? É a ADM, a Bunge, a Dreyfus e a Cargill. 80% dos grãos no mundo, da alimentação no mundo, está na mão de 4 grupos especulativos, que, da mesma maneira que a BlackRock brinca com dinheiro, chama asset management. Né? Esses 4, né, a gente chama de ABCD internacionalmente, certo? Eles brincam com preços de grãos, certo? E aproveita a guerra da Ucrânia para subir todos os preços, para gerar inflação. Esse processo, portanto, ele extrapola muito o sistema dos bancos, né? Porque gerar fome, sabe, ter fome. Olha, eu trabalhei pela ONU em diversos países africanos, em países onde o colonialismo deixou terra arrasada e que você não tinha de onde tirar. Eu tenho que cobrar imposto para o Estado. Não sei, cobrar imposto de quem? Certo? Quer dizer, com a miséria que está. O Brasil, não. Eu faço uma conta super simples. Tá? Eu pego o PIB do Brasil, 10 trilhões. Tá? Estou arredondando. Dá quase isso. Divido pela população, 215 milhões. Sabe o que dá? Isso dá 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Já pensou? Já. Se eu vou aqui para o Morumbi, as madames vão dizer, meu Deus, viver com 15 mil reais, né? Mas para quem ganha, né, um salário mínimo. Estão entendendo? Ou seja, a grande batalha que nós temos pela frente é a gente restabelecer a lógica do a que serve a economia. Toda a nova geração de economistas que surgiu, peguem o Piketty, o Stiglitz, que é prêmio Nobel, peguem o Krugman, peguem a Mariana Mazzucato, peguem tanta gente no Brasil, inclusive, certo?
que está batalhando para a gente deixar de financiar esses bilionários, né, que você conta nos dedos o cara que faz alguma coisa. É tudo ação, computador, enfim, certo? Manipulação financeira. Porque eles puxam para eles o nome de capitalismo que dá a impressão, sabe, assim, o merecimento emprestado, né? Porque, tradicionalmente, um capitalista era um cara que produzia sapato, bicicleta, automóvel, etc. Hoje, eles não produzem nada, eles drenam, né? Certo? Que é aquele artigo que você mencionou, né? Que é o artigo... Eu fiz um pequeno resumo, que eu recomendo muito, né, às pessoas, porque em 6 páginas vocês vão ter aí a ficha de como funciona esse sistema no Brasil. É muito bom, né? E descreve, né, esses drenos improdutivos, né? Que são vários, né? Tem também a questão da isenção fiscal do governo, tem também, né, professor, a questão da dívida pública do governo, são vários drenos que vão tirando aí essa capacidade do Estado, né, de investir em políticas públicas, né? Olha, o exemplo que você dá da dívida pública é legal também explicitar, tá? Porque, sabe o quê? As pessoas veem aqueles consultores na TV, na Globo, etc., fazer tal, não sei o quê, porque o déficit e o superávit, né, e a âncora fiscal, né, certo? Ninguém entende lufas, porque não é para entender mesmo. Gente, é narrativa. Isso aqui é uma sem-vergonhice de primeira. Como é que funciona o negócio da taxa Selic? Quando você aumenta a taxa Selic, hoje, a 13,75, né, nos toma mais do dobro do segundo, tá, no mundo. Certo? Isso aqui é de uma sem-vergonhice, e eles conseguem fazer no Brasil pelo peso que tem a Faria Lima, esses grupos de banqueiros, certo? E os seus aliados aí, a ADM, enfim, os diversos grupos, todo, porque é um sistema articulado com o internacional. Tá? Quer dizer, na realidade, pense o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho a minha poupança no banco, o banco me paga uma merreca, tá? Eu quero garantir meu futuro, tem aqui aquela aplicaçãozinha que cobre basicamente a inflação. Né? Agora, o banco pega esse dinheiro e compra títulos do governo, com meu dinheiro, certo? Que lhe pagam 13,75%. É legal, né? Entre a diferença que ele me paga e que ele recebe do governo. Só que o governo paga esse dinheiro com dinheiro de quem? Do Tesouro, certo? Ou seja, que vem dos impostos. Quem paga os impostos? O professor Ladislau, né? Está entendendo? Então, de um bolso eu coloquei meu dinheiro no banco, que me paga uma merreca, e de outro bolso, o dinheiro que eu coloco através dos impostos, que eu pago 27,5%, ninguém pergunta se eu quero fazer evasão fiscal, né? Porque desconto na folha, certo? O resultado é que o dinheiro que eu pago nos impostos, em vez de criar universidades, estradas, ciência e tecnologia, o que seja, ele é repassado para esses bancos, para a Faria Lima e outros, para os grandes aplicadores financeiros. Né? Ou seja, é um dreno que, no último ano, agora, ultrapassa 600 bilhões de reais. Né? Dos nossos impostos, que, em vez de construir o Brasil, educação, etc., ele vai para os grupos financeiros, para esses bilionários. Então, na realidade, você tem... eles se chamam de investidores. Né? Internacionalmente, isso aqui não é investidor, é aplicador financeiro. Né? Em francês fica muito claro, é diferente. Investissement, quando você construi um prédio, um investimento, é um estoque de capital que fica, né? Certo? E placement financier, que é aplicação financeira. Você brinca com papéis. Hoje é a indústria de papéis que realmente drena o conjunto da economia. E tem mais, porque esses bilionários, eu pago 27,5% de imposto, tá? Esses bilionários, você sabe que lucros e dividendos distribuídos, desde 95, não pagam imposto, né? Então, olha, é uma farra de um tamanho, e a grande briga da grande mídia, da Globo, ou da Folha até e outros, certo? É não deixar as pessoas entenderem. Né? Porque você tirar dinheiro do bolso de um favelado, uma nota de R$20, vai dar problema. Agora, esse dinheiro imaterial, você tirar bilhões e bilhões através de mecanismos
legais, porque são eles que fizeram as leis, certo? São eles que tiraram o artigo 192 da Constituição, certo? Acaba sendo legal e, gente, isso vai, né, vocês viram aquela minha nota, né? Eu estou falando de cerca de 2,5 trilhões de reais, né? Agora, não é roubo, tá? Porque roubo é quando você tira 20 reais do bolso de alguém, tá? Quando você entra nos bilhões, é apropriação indébita, tá? Quando você vai para as americanas, é contabilidade criativa. Ou seja, os processos mudam de nome de maneira muito elegante, porque é crime de colarinho branco, gente, é outra coisa, é outro nível, né? Certo? Eu vi aqui o seu livro, né? Seu livro, a capa do seu livro, Resgatar a Função Social da Economia, uma questão de dignidade humana. Exatamente. E aí, ontem, eu achei tão engraçado, eu até mandei para a Dri, você viu, Dri, a foto que eu mandei, que aconteceu lá na CNN ontem, ou anteontem, esses dias aí, um economista, comentarista lá da CNN, fez uma gozação, né? Falou que, olha só, a Daniela Lima, apresentadora, gargalhou depois que o comentarista econômico Fernando Nakagawa disse que a Bolsa de Valores está em queda porque a Faria Lima não entendeu o emprego da palavra socializada em uma entrevista do Fernando Haddad, né? Quer dizer, o mercado ele não está nem um pouco interessado no social, né, professor? Vamos dar a real aí para as pessoas. Olha, você sabe, um dos comentários que houve do Robert Reich, que foi ministro de Trabalho nos Estados Unidos, né? Ele diz, e inclusive do Economist de hoje, tá? Que ele diz que o problema, no caso, pegando o exemplo da Silicon Valley Bank, é que esses bancos não são mais de um proprietário, digamos, são acionistas, certo? E os acionistas não são administradores do banco. Os acionistas pressionam para ter o máximo de dividendos pagos para eles. E estão lá interessados com contabilidade criativa, com o que do banco, tá? Ou se o banco empresta muito mais do que tem em caixa. Eles querem resultados e pressionam, está me entendendo? Ou seja, você separou, em termos de responsabilidade, o interesse do acionista, certo? E o funcionamento real ali da agência, que a pessoa vai lá, precisa de um dinheiro, retira, precisa de um empréstimo, ou seja, da interação entre os clientes, os empresários, enfim, da comunidade que o banco deve servir. O banco deve prestar serviços de gestão financeira que sejam socialmente úteis e não se servir, certo? Com o dinheiro das pessoas, né? Agora, no caso brasileiro, digamos, esse é o sistema global, tá? Tem essa ameaça. É diferente na China. A China tem um sistema de controle de agiotagem muito forte, tá? Na China, por exemplo, eu peguei agora a taxa de juros, se você quer abrir uma empresa, coisa do gênero, tá? Eles têm um setor privado que funciona perfeitamente, né? Você vai no banco, a taxa de juros está fixada, 4,6% ao ano, tá? 4,6% ao ano. Você desconta 2% de inflação, é um juro real de 2,6%. Tá? O cara tem uma ideia de abrir uma padaria, o que seja, certo? Ele diz, vou pegar dinheiro, vou ter que recuperar esse dinheiro, ou seja, vou ter que fazer montar um negócio bom, certo? Mas vou devolver o dinheiro mais 2,6%, entende? Agora, no Brasil, a taxa de juro média que saiu no Banco Central agora, certo? No ano passado, tá? Para a empresa, 23%. Ninguém consegue fazer funcionar a empresa com 23% quando a inflação está a 5%. A média que o Banco Central traz é de 27 de janeiro, a nota do Banco Central. Tá? Para a pessoa física, para as famílias, 55,8%. Sabe o que é?
É que nem esse exemplo que eu dei do Santander. Né? O Santander não entende de juros internacionais, não sabe que no mundo é tudo ao ano. Sabe o que é? Estão navegando na ignorância. Não é ignorância, é desconhecimento, incompreensão por parte da esmagadora maioria da população de como funciona o sistema, mas também que em torno da Faria Lima você tem uma classe média alta que faz aplicações financeiras e ganham com esse tipo de ações, de manipulações financeiras, e ainda por cima são isentas de imposto. Né? Essa herança nos vem, gente, desde dos anos 90, tá? Porque se fez um acordo com os bancos, a gente para de realimentar a inflação, né? Quebrou-se a hiperinflação, em compensação, você teve a isenção de lucros e dividendos, você teve a Lei Candir em 96, que se você exporta, você não paga imposto, e por aí vai. Né? E depois tiraram o artigo 192. Olha só, vou ler alguns comentários aqui. O Denilson Feitosa Sancho diz: o sistema bancário só alimenta a especulação no ciclo sem fim. Isso mesmo. O Alanctro: professor Ladislau, muito bom o livro Capital Improdutivo. Comprei para mim e ainda presenteei mais 2 amigos. Olha só que legal. E a Liz Fabre também. Ladislau, o senhor é fantástico, sou sua admiradora, li o livro A Era do Capital Improdutivo. E tem a Lívia Cândida. Professor Ladislau, sou irmã do Eusébio Jorge, que o senhor orientou o doutorado sobre o trabalho plataformizado. E ela pergunta, o senhor vê uma solução para essa questão da precarização do trabalho da juventude? Olha, para já, mande um imenso abraço para o Eusébio, fez um trabalho muito competente. Tá? Agora, quanto a essa questão do trabalho, é outro capítulo, mas também é o mesmo. Tá? Porque, veja bem, todo sistema especulativo no mundo explodiu e se tornou muito mais grotesco ainda no Brasil, porque é tudo sinais magnéticos, gente, certo? Ninguém vai fluir esse dinheiro. Inclusive no sistema internacional. Só os bolsonaros para estar dinheiro sob forma de joias escondida numa mochila, tá? O grosso de dinheiro é simplesmente dinheiro... né? Na área do emprego, tende a se tornar a mesma coisa, tá? Comparando, né? Porque a base tecnológica muda. Então, quando você tem grandes... Da mesma maneira que tem Uber para transporte, você tem Airbnb, enfim, os grandes sistemas, a gente chama plataforma, não são mais empresas, são plataformas, né? Não mais empresas produtivas, certo? Isso permite que você controle e tire dinheiro, né, de gente que você não conhece, certo? Então, você passa a contratar gente no Uber, gente no iFood, gente nos mais diversos sistemas, sem direito, sem salário previsível, com uma imensa insegurança. Né? Eu trabalho, gente, eu gostaria muito que vocês vissem esse livrinho, porque ajuda, né? Mas eu trabalho com que isso não é bem mais capitalismo, tá? O Harvey, relativamente ao livro do Piketty, O Capital no Século XXI, ele escreve: isso não é capital, isso é riqueza, é patrimônio pessoal, certo? Ou seja, eles extraem, né? Então, na realidade, é um sistema que é baseado na revolução tecnológica. Eu proponho que o Eusébio pode mandar uma mensagem sobre isso, que o que houve de mudança no mundo com a Revolução Industrial, que transformou o planeta, certo? Não acabou com a agricultura, mas o eixo estruturante passou a ser a indústria, o proletariado, a burguesia, os bancos, etc., etc., a propriedade privada dos meios de produção, etc. A revolução digital que estamos sofrendo é tão profunda como foi a Revolução Industrial. E ela está mudando gradualmente as formas de você ganhar dinheiro, que não é mais produzindo, mas extraindo. Né? As formas de relação com o trabalho, que são impessoais através de plataformas. Né?
você muda um conjunto de processos e o próprio dinheiro muda de natureza porque é simplesmente um sinal magnético, né? E no centro dos processos está não mais a quantidade de máquinas ou de enxadas ou coisa do gênero, e sim a quantidade de conhecimento acumulado. Esse é o principal fator de produção, tá? Eu pego meu celular, esse meu celular pode ter 5% de trabalho físico de matéria-prima. O que é o valor do celular? É conhecimento incorporado. Isso é um celular, mas você pega qualquer pequeno agricultor hoje, ele precisa de tecnologia de inseminação artificial, análise de solo, análise hídrica, o diabo. Né? Ou seja, o conhecimento se tornou o grande eixo transformador da sociedade. E a batalha mundial é por quem conhece, controla esses sistemas imateriais. O dinheiro imaterial, a comunicação é imaterial, certo? Veja o GAFAM, né? Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, né? Veja o BAT, né? na China, Baidu, Alibaba e Tencent, etc. Ou seja, são gigantescas plataformas, né? Que mudam tanto a organização do trabalho como a forma de apropriação do excedente da sociedade. Né? Isso é central, tá? Nós temos que entender essas mudanças sistêmicas na sociedade para ver como a gente resgata o bom senso nesse processo. Senão isso aqui, naturalmente, vai para o brejo. Por enquanto, as visões são extremamente pessimistas. Tá? Eu não sou pessimista de natureza, mas eu tenho os dados. Tá? Então, é só olhar o que está acontecendo com o meio ambiente, a catástrofe planetária, só olhar a desigualdade. Não sei se vocês viram o último relatório da Unicef, publicado na véspera do Dia da Mulher, mulheres em idade de parto, tá? Portanto, adolescentes, meninas adolescentes, até mulheres em idade de parto, no mundo, nessa faixa, 1 bilhão de mulheres estão passando fome, dessas mulheres, dessa classe. Né? Isso é pavoroso, gente. No mundo, a gente produz mais de 1 quilo de grãos por pessoa por dia. Esse é o nível. E aí passa. E aí o Elon Musk se apresenta, olha como eu sou grande e tal. Palhaçada, gente. Deixa eu incorporar aqui na nossa conversa o Miro. Bem-vindo, Miro, tudo bem? Bom dia, Mirão. Abraço, Miro. Grande Ladislau. Estou aqui ouvindo o Ladislau, aprendendo com o Ladislau. Eu já vou também... Eu aqui empurrando ideias, sabe? Não, muito bom. Lembra do filme Não Olhe para Cima? Sim. Então, assim, né? Estão dizendo, não olhe para os nossos juros, não olhe para os bilionários. Meu, olha para cima, isso aqui é uma zona, né? Entende? Ladislau, eu queria te agradecer muito a participação aqui hoje. A gente segue aqui mais um pouco com o Miro. Obrigada, foi um prazer, professor. Eu vou te chamar mais vezes, professor, porque está uma aula aqui, uma oportunidade enorme aqui para a gente. Pessoal adorando. Obrigada, Ladislau. Você sabe que eu encontrei um aluno na PUC, né? Disse, professor, eu gostei muito do seu livro, né? Eu fiquei feliz, perguntei, o que você gostou, né? Não, é que eu entendo. Isso é muito importante, é muito importante, né? Está ao alcance de todo mundo. Exatamente. Não, e assim, a gente tem isso na mídia só, a mesma visão, né, de economia ali, não tem diversidade aqui, a gente fala, né, a real aqui da economia. Obrigada, professor, até a próxima. Beleza. Gente, só um aviso, porque pode ser importante para vocês. O ICL, hoje, vai começar um curso com Wolfgang Streeck, que é um excelente cara alemão, tá? Ele escreve que isso aqui não é o fim do capitalismo, é o fim do capitalismo democrático. É um analista muito interessante. Vale a pena você dar uma olhadinha. Eles começam hoje às 19 horas. Olha no só, ICL. Boa dica. E eu vou deixar na descrição também os links para baixar grátis o artigo e o livro do professor Ladislau. Obrigada, Ladislau. Um beijo. Olha, não deixe de procurar The Last Laugh, a última coisa. Vocês podem divulgar, vocês vão ver como é bom. The Last Laugh. Gente, tudo de bom. Obrigada, professor.